Então, olha, gente, estou aqui com a Rachel Maia, que para mim, Rachel, você é um super exemplo. Assim, você tem 30 anos de carreira, né? Você já trabalhou em várias grandes empresas dentro do mundo corporativo. Então, você é uma mulher bem-sucedida dentro de um segmento muito específico, muito machista, eu imagino, né? Por várias razões. Você é uma mulher negra brasileira. Por várias razões. Né? A gente sabe disso. E você é super bem-sucedida, foi eleita agora em 2020 uma das mulheres mais poderosas do mundo. Isso tudo graças ao seu talento e ao seu desempenho, né? Olha que bacana, que puta exemplo maravilhoso. Então, eu queria começar falando do teu livro, que eu tô louca para ler o teu livro. Você acabou de lançar um livro contando a tua história. Você sabe a importância que tem contar a tua história para todas nós, né? Lancei meu livro dia 8 de março, incluso numa data simbólica para nós, meu caminho até a cadeira número 1, aonde eu conto a simplicidade da minha história, Carol, de uma forma muito Rachel de ser, mas incentivando também outras a contar a sua história e definir qual é a sua cadeira número 1, que não necessariamente é o mesmo target do meu. A minha, sim, foi ser presidente, mas você tem que definir e ter claro, porque tem que ser uma escolha tua, da Rachel, da Carol e de quem quer que seja. Não pode ser algo definido por um terceiro. A definição da tua cadeira número 1 deve partir de você. E este incentivo que meu livro, né, traz, essa inspiração, é muito bacana, porque eu coleto comentários, dedicatórias, né, que vêm para mim nas minhas redes, e eu quero colocar tudo isso no meu próximo livro, que eu ainda não sei quando será, mas eu quero coletar tudo isso, porque essas experiências também, e essas reações que a minha história está causando em algumas pessoas, e pessoas que, olha, eu falo de pessoas que já têm muita experiência aí em mercado, e aquelas que também não têm experiência, e a filha da moça que trabalha aqui comigo, cara, me enche de orgulho e me enche de vontade de continuar narrando outras histórias, a minha história, mas casado com outras histórias. Já quero ler o primeiro, já imagino que o segundo também vai ser excelente. Eu vi as palestras que você faz, os temas que você escolhe, são todas muito motivacionais, são todas muito inspiradoras, né? E a gente vai chegar a falar sobre isso porque eu acho que uma das grandes, para mim, uma das coisas mais interessantes hoje em dia, é o poder de comunicação, como a gente consegue estimular o outro, principalmente no ambiente de trabalho, para que a gente tenha o melhor resultado para o outro e para nós mesmos. E você tem isso, né? Você já escolhe temas que são muito interessantes e que todos têm a ver também com amor próprio. Eu acho que ninguém é bem-sucedido se não tiver amor próprio. Isso tem a ver com o que você acabou de dizer. Eu quero escolher qual é a minha cadeira número 1, né? Cada um elegendo a sua, a gente segue adiante, a estrada de cada um é individual e o sucesso de cada um também é individual. É individual e o amor próprio combinado com respeito, né? De uma forma genuína, né? Eu não vou amar a Carol porque é correto, tem que ser dessa forma. Não, eu vou amar a Carol porque existe um respeito pelo humano, né? E tem uma empatia, simples assim. Senão eu respeito a Carol, mas eu tendo a querer amar as pessoas. Aí fica mais gostosa a vida. Eu optei, mesmo vindo de um universo corporativo, Carol, onde as regras são business and time, negócio e tempo, nós temos que adicionar nesta conta aí um tripé, que é pessoas. E como tratamos pessoas dentro de um business que gere valor em um tempo que seja razoável para as duas partes, né? Então a gente deixa de ver só a parte da PJ, né, da pessoa jurídica, e adiciona-se ao sucesso deste negócio a pessoa física. Isso não tem setor, né? Então não é só na indústria, no comércio, são em todos os setores. Enquanto não tivermos não dermos o real valor a este tripé que adiciona pessoas, o people and time, fica difícil. Então nós temos que hoje provocar as pessoas que esse soft skill, né, que antes não estava contemplado também na responsabilidade do líder, seja exercitado todos os dias. Eu acho muito legal isso que você está falando, porque você demonstra, né, que hoje em dia o mundo corporativo entende
entende que é fundamental investir em matéria humana. Na verdade, Carol, se você me permitir fazer uma pequena adequação à sua sentença, hoje o mercado corporativo precisa entender, né, que este fator humano deve fazer parte do negócio. Não significa necessariamente que já entende, mas está num processo de compreensão. E não é fácil, porque nós somos cobrados, né? Eu falo como a presidente agora, uma executiva, nós somos cobrados por resultado. Então, todo momento vem cobrança de resultado. E como isso fica dentro de um processo que você tem que compartilhar valor, né? Então, não basta simplesmente ter o resultado. O resultado tem que agregar valor ao ecossistema que você está contido. E isto não é tão simples que aconteça, porque culturalmente falando, nas escolas nunca disseram isso para nós. Disseram que nós tínhamos que aprender a conta. Na escola, nunca se ensinou essa responsabilidade social que você tem com o diverso, com a pluralização, com o inclusivo. Nem em casa, porque muitas vezes não era dito isso em casa, né? Existia um padrão, existia um referencial e era aquilo que nós tínhamos que seguir. Pois é, hoje é disruptivo. Você tem que desconstruir para poder começar a transformar. E você acha, Rachel, que essa sua visão, essa sua maneira de observar o que está em torno dentro do mundo corporativo, que é onde você atua, é uma das peças do seu grande êxito, porque é uma visão particular e uma visão inovadora, muito necessária, super atual, né? Mas eu concordo com você. Eu acho que o mundo corporativo ainda está caminhando para que isso seja completamente absorvido. E você tem essa visão, que eu acho que é uma visão bastante diferenciada. E deixa eu só fazer um parênteses, porque em função até do que você está dizendo, eu vendo aqui toda a sua formação, você fez Ciências Contábeis pela USP, depois você foi lá para Harvard fazer negociação e liderança, e depois você terminou sua formação lá na Victoria University, no Canadá, fazendo gerenciamento geral. Ou seja, você entende muito de números e, com certeza, de escalas, mas você fez uma formação que te mostrou como pensar, né? Porque ciências contábeis é como você vai pensar sobre a contabilidade, negociação e liderança é como você vai pensar para que você possa negociar e liderar, e o gerenciamento geral é a mesma coisa, ou seja, você já fez uma formação há 30 anos atrás, há 25 anos atrás, bem diferenciada da maioria das pessoas. Então, isso é seu. Sim, a minha formação me permitiu que eu fosse uma gestora estratégica. Em nenhum momento eu fiz uma formação para aprimorar o meu soft skills, para dizer quão importante pessoas eram no contexto. Mas eu sempre fui uma pessoa muito atenta, muito alerta ao contexto onde eu vivi. E eu tinha essa sensibilidade às pessoas que estavam no entorno. Eu tinha essa sensibilidade nos grandes líderes, por exemplo. Para mim hoje, não hoje, mas há uns 3 anos atrás, eu venho acompanhando o Mr. Larry, que é o CEO da BlackRock, de uma forma bem consistente, que é a maior corretora global. O EBITDA dela é maior do que o nosso PIB. Então, são pessoas que estão dando dicas de forma consistente de quão importante é o presidente, o CEO, o executivo, o C-level, prestar atenção nas pessoas. Se um cara que fez o que fez está dizendo para nós, está dando dicas que é importante prestar atenção nas pessoas, tem algum aprendizado ali que você tem que parar, refletir e entender o que ele está dizendo. Então, quando você para, reflete e entende que as pessoas são parte daquele elo que cria valor e aquele sistema, ele só vai ser completo quando um beneficiar o outro, faz todo sentido. E aí, quando você pensa dessa forma, você automaticamente pluraliza, porque aí você traz pessoas que pensam diferentes de você, mas ao mesmo tempo você respeita. Aí já é o perfil business, ao mesmo tempo você fala como faz sentido para o negócio aquele novo pensamento, que muitas vezes, é completamente inverso ao seu. E aí você tem que ter a capacidade de processar e fazer com que aquilo seja absorvido pela estratégia para que você possa inovar. Caso contrário, simples assim, você fica fora do jogo. E aí, o que você faz quando você trata estrategicamente de um business? Você quer fazer com que o business cresça. Então, ter essa sensibilidade também não é só uma questão de se abrir para o novo, é uma questão de manter e continuar crescente o business. Senão, você vai andar lateralmente, em breve, fechar. Da maneira como você está falando, me parece
parece absolutamente claro. Eu gostaria que mais pessoas tivessem a mesma visão que você, se comportassem de acordo com essa visão, né? Que é uma visão mas posso te falar, Carol? É assim, eu compartilho, eu tenho alguns grupos, alguns pequenos grupos, e agora eu tenho o privilégio também, há 2 anos, eu tenho exercido a posição de conselheira administrativa. Então, eu tenho a possibilidade de compartilhar em alguns pequenos grupos de outras mulheres executivas que estão muito próximas a mim, há mais de 10, 15 anos, a presidente da Adidas, presidente da Swarovski, presidente da Twitter, presidente do Facebook, da Microsoft, do Google, a vice-presidente de Santander, são mulheres executivas que estão muito próximas. Eu tenho esse pequeno grupo de umas 15, 20 mulheres, onde nós temos essa troca, interagimos de uma forma muito viva e dinâmica, né? Onde nós entendemos que o meu ponto de vista era este e o que vocês acham. E aí nós recebemos feedback. E esses feedbacks nos permitem aprimorar. Então, quando a gente está fazendo isso nesses pequenos sistemas, né? Nesses pequenos ecossistemas que criamos, automaticamente nós reverberamos. E é isso que tem acontecido. E isso também tem acontecido em conselhos e comitês. Quando nós compartilhamos este novo pensamento disruptivo, aonde os investidores estão forçando, muitas vezes não entendem, mas estão forçando uma mudança, e você tem que ser a protagonista daquela mudança, você não pode ficar só para você. Você tem que compartilhar essa informação. E é isso que tem sido a minha responsabilidade, Carol. E você acha, Rachel, que o fato de serem mulheres, por exemplo, você mencionou um grupo só de mulheres, as mulheres já se posicionam de uma maneira diferenciada? Você pode falar isso como talvez só essas mulheres do seu grupo poderiam dizer com tanta propriedade, né? Os homens diferenciam e atuam no mundo corporativo de uma maneira muito diferente das mulheres, e qual é a diferença básica, se você puder eleger uma? Sim, somos diferentes, até mesmo pela questão do homem, né? Do homem e a mulher, biologicamente falando, né? Somos diferentes, mas existe muita complementariedade, e isso me encanta. Isso eu acho que é o mais belo de tudo, e nós compartilhamos, como você muito bem disse, e nós compartilhamos nesse grupo, né? Esse pensamento muitas vezes mais abrangente, muitas vezes mais maternal, que muitas vezes nós aplicamos sim pela sensibilidade que nós exercemos e demonstramos no entorno. O homem vem muitas vezes com a forma lógica, prática, pragmática, aonde completa este processo do emocional, está fazendo parte do business, o prático e o pragmático está fazendo parte desse business também, e um complementando o outro na forma mais plena e absoluta. Eu vou até aqui pelo meu tipo de raciocínio, e você pela constituição biológica, e você entra aqui pela sua constituição e pela ordem que você dá aos fatos. Esta complementariedade tem sido percebida. Não significa que um não poderia atuar sem o outro. Significa que para transformar é necessário pluralizar as ideias e os pensamentos. Então, a diferença ela está assim, no que você pode complementar, porque o consumidor ele está ávido por mudança. Muitas vezes ele nem sabe o que ele quer. Ele quer o novo, mas muitas vezes ele não sabe o que é o novo, o que é a demanda do novo. Mas ele sabe que você está ali para oferecer tal. E às vezes você está num ciclo tão vicioso que você acha que já está oferecendo o perfeito. E este perfeito já não é mais o que está sendo demandado pelo mercado. E aí você tem que fazer um refresh. Aí você tem que, né, trazer o plural para esse contexto. E se você não fizer isso e não oferecer isso para o consumidor, que seja um B2B, um B2C, ele vai migrar como um bando de pássaros para aquele concorrente teu que entendeu, percebeu e colocou ali para o consumidor aproveitar. O tempo todo você tem que estar ligado no seu consumidor, você tem que estar prestando atenção no seu consumidor. Sem essa conexão, o business não evolui, não anda. Isso em qualquer lugar do mundo, porque você trabalhou, né, em várias empresas. Você começou na 7-Eleven, depois você foi para a farmacêutica Novartis, depois você foi para a Tiffany's & Co., fez um trabalho brilhante na Tiffany's & Co. Também você foi na Pandora, agora você está na Lacoste, e a Lacoste cresceu muito desde a sua entrada como CEO da Lacoste. E você já, em qualquer lugar do mundo, essa relação direta do empreendedor com o consumidor é um fator determinante para o negócio evoluir. Mesmo no Brasil ou na Europa? Indiscutível. Eu saí da presidência
da Lacoste há alguns meses, e a proposta, né, em todas essas cadeiras que eu sentei, né, na presidência, sempre foi essa percepção do negócio. Eu nunca deixei parado na minha mesa uma proposta que oferecesse risco também, sabe, Carol? Porque muitas vezes você não consegue ter a percepção do macroview. Você consegue ter um bom plano. E aí esse bom plano tem algumas adequações que você tem que fazer em curso. E isso, para nós, é um desafio, porque nós gostamos do algo planejado, certinho, previsível, e não dá. Nós estamos vivendo uma transformação. Nós temos essa bipolarização que é uma coisa maluca. Ao mesmo tempo que você está agradando um, de repente você não está agradando o outro. Então, o que você traz como disruptivo, que nem sempre vai agradar, mas que você assume, que nem sempre você vai agradar. E está tudo bem, faz parte do processo de crescimento. E essas escolhas são as suas escolhas, são aquilo que vai fortalecer a tua base. E Rachel, agora no meio dessa pandemia, o mundo inteiro virou de pernas para o ar, o mundo corporativo também está meio perdido, nós todos estamos, com certeza o mundo corporativo também. O que você acha, o que a gente pode esperar para os próximos anos? Eu vejo um pouco mais de independência num processo, se é que nós podemos dizer alguma coisa boa desse momento pandêmico, mas essa independência de não ter a necessidade de estar na mesma plataforma, no mesmo espaço físico para ser tão produtivo ou mais, isso é muito bom, porque aí você gera oportunidades e oportunidades aonde é factível. No caso, nós, mulheres, dar uma atenção diferenciada quando você tem filhos e ao mesmo tempo está ali praticando, ou você que tem uma demanda especial em casa. Nós não temos um país totalmente preparado para 23% de PCDs e hoje você pode contratar qualquer tipo de diversidade, independendo dessa logística das vias públicas. Isso é algo disruptivo, né? Então você pode chegar no talento sem o talento necessariamente precisar ir fisicamente até você. Isso é muito bom. E eu estou achando espetacular essa umbrella da sustentabilidade que se abriu sobre todos, que vai além do ambiente, que vai além do social, que se cria valor. Isso está sendo explorado agora. Quando eu digo agora, há 2, 3 anos, de uma forma muito mais potente, de uma forma muito mais enfática. E chegou essa mensagem até os investidores. E agora está sendo quase que top-down. Se você não olhar esse ecossistema que você deve criar qualquer tipo de valor, você tem um problema. Então, hoje está no tático. Quando eu digo tático, já está na esfera dos executivos. E os executivos estão se letrando, estão no processo de letramento, de educação, de desconstruir para construir, para entender como incluir. Não basta diversificar. Você tem que fazer com que a pessoa se sinta incluída no processo. E isso é uma questão de letramento. Então, esta é um momento que nós estamos vivendo, que a sustentabilidade está se fazendo presente. E nós temos que aprender o que é. E essa coisa da sustentabilidade, ir para além, né, do meio ambiente, ir para além do social, né? Sustentabilidade no sentido de inclusão maior, né? Muito de valor. De valor. Né? Em sentido de valor, de filosofia. Se nós não entendermos isso, tem um problema aí no mundo, né? Nós não temos como se sustentar. Para isso, então nós temos que prestar atenção. Eu vou ser muito simples, Carol. Eu vou trazer um exemplo, até você pode achar muito simples, mas eu não posso jogar um canudinho, eu não posso usar um canudinho, eu não posso não ter uma lixeira em casa onde eu não recicle, eu não posso jogar lixo como eu jogava ontem. Nós produzimos um volume de lixo absurdo no Brasil. Eu tenho que reavaliar todo o meu modo operante de vida. Então, nós temos a possibilidade de fazer isso agora. Neste processo de a sustentabilidade compartilha valor. E como é este valor dentro de casa? Você tem que começar dentro do seu sistema, que é dentro da sua casa. E, Rachel, eu queria falar agora um pouco sobre você, na sua trajetória, mulher negra. Você sofreu muito preconceitos? Você acha que para você foi uma trajetória mais difícil do que para uma outra branca? Teria, na mesma formação, tendo feito as mesmas coisas que você, foi mais difícil ou não? Olha, Cá,
Ana, com certeza é mais difícil para todo negro brasileiro, né? Nós temos uma população que representa 56% e ignorar esse fato é ignorar os números, né? Se eu tenho uma população de 56% e tenho menos de 13% que permeia a liderança, não bate. Eu tenho uma questão de presidência e de empresas globais e hoje ainda não ter uma outra pessoa que tem só uma pessoa, não bate, né? Essa informação não está consistente com a responsabilidade demográfica que nós temos, que representa esses 56%. Então, se eu conjecturar para você a questão do não ser desafiador, ou se eu trouxer para você de uma forma do não desafiador, não seria verdadeiro. Não seria verdadeiro e seria uma agressão aos meus irmãos negros. Isso não pode. Então, sim, trazendo alguns exemplos, eu tive situações onde as pessoas não aceitaram eu entrar em restaurante 5 estrelas por estar de trança. Eu tive situações de me retirarem de fila executiva porque eu não pertencia ao perfil de um executivo e funcionários vieram até mim para me retirar da fila. Eu tive situações que minha filha sofreu constrangimento na escola em detrimento do cabelo dela e eu não trocar de roupa, a mesma roupa executiva que eu estava de salto, fui até a escola exigir respeito, mas um respeito que fosse contínuo e que afetasse o pai daquelas crianças. Então, tudo isso deve ser considerado. Sabe, Carol, nos dias de hoje, eu vou trazer exemplos de hoje. Nem todo mundo me conhece, né? Exemplos reais e atuais. E eu já vi, mesmo sendo virtual, eu vejo as carinhas das pessoas. Quando abre a tela, e aí as pessoas estão esperando uma executiva que teve 30 anos de experiência, tá. Quando abre a tela e olha aquela mulher negra, as pessoas assim, cadê? É mais ou menos por aí. Eu já fui almoçar, jantar. Muito jovem, né? Você está com as suas crianças, você está normal. Você não vem com a farda de executiva. Você é né? Então é isso que é bacana, aliás, né? Isso mais ou menos por aí. Te dá um trabalho, eu acho. Jantar, almoçar com políticos e eu fui barrada em portaria falando assim, não, eles estão esperando a dona Rachel Maia. Não, é a presidente. Então, eu sou a Rachel Maia, né? Tipo, mais ou menos por aí, as pessoas olham assim, não, mas aí as pessoas às vezes ficam constrangidas, né? Em detrimento de algo que foi vieses construídos ao longo da vida. Então, nós temos que desconstruir isso tudo, né? Então, não pode ser o estereótipo que define o seu valor. É muito maior que isso. E a equidade deve ser um comportamento constante para que a gente possa desconstruir e construir dado ao direito de tratar de forma, né, igual com as diferenças. O direito da igualdade social é eu ser mulher, eu ser LGBTQIA+, eu ser XPTO, mas isso não pode definir a forma que você me trata. Você deve me tratar com igual respeito que qualquer um merece, respeitando suas diferenças. Claro. Porque a gente deve celebrar as diferenças e tratar de forma desigual em detrimento da diferença não é correto, né? Nós somos minorizados, nós não somos a minoria. Isso deve ser discutido. O porquê minorizado e não minoria? Primeiro, nós não representamos a minoria. 56% não representa a minoria. E segundo, eu acho que é super importante, nós somos um povo escravizado. Eu não descendo de escravos, eu descendo de reis e rainhas, né? Quando você, né, a gente está tratando de uma pergunta que você me fez sobre a minha negritude, sobre a minha pele retinta. E isso tudo deve ser enaltecido. Então, tudo isso eu vou trazer porque eu tenho dados e fatos históricos que eu vou lá e leio o tempo todo. Eu vou lá e ouço Lélia Gonzalez, eu vou lá e leio o livro da Angela Davis, eu vou lá e quero saber mais da Michelle, através de leitura, para saber como essas mulheres se posicionaram, para saber como essas mulheres lidaram com situações tão difíceis a que eu passei, ou mais. Mas isso não pode ser só a parte ruim da história. Pelo contrário, isso tudo fez com que eu visse o copo meio cheio. Isso tudo foi alavanca para que eu pudesse querer o next step. E, sabe, subir o próximo degrau. E mesmo que, olha, mas o próximo degrau não te pertence. Então, quem disse isso?
Quem definiu isso? Eu que defino, eu bato no meu peito e falo, Onde não, está eu vou escrito definir. isso? Né? Ir ou não ir. E se tiver escrito também, eu vou lá e vou escrever de novo. É simples assim. Porque nós temos que definir o nosso lugar. E o nosso lugar de fala, você deve ter total potência na tua voz, trazer bem do fundo do teu ser e falar, este é o meu lugar. Eu defini estar aqui, e não mais você. Maravilhoso, Rachel, maravilhoso. Tudo isso que eu conheço conversando com Thaís Araújo, que é uma querida, que é uma menina linda, inteligente. Muito minha amiga. Ela é uma querida. Aí a Tatá me disse, Carolina, você não entende, é difícil explicar isso para uma pessoa branca como você. Mesmo você sendo bacana, porque a conquista de um negro é a conquista de todos, ela é representativa para todos nós. Então, a gente celebra muito, a gente é muito unido, porque a gente tem que fazer esse jogo virar. Eu falei, você tem toda a razão, né? Passou da hora desse jogo virar. Mas precisamos de aliados. Aliados, aí sim. Aí, Carol, o teu papel de aliado é fundamental. É fundamental em reverberar essa história. Mas a protagonista dessa história do negro é o negro. Sabe, eu acho que foi em Stanford que está lançando uma cadeira nova na universidade, que é a empatia, que vai tratar a empatia como uma cadeira, como filosofia, como medicina, e vai ser maravilhoso, né? Porque, de fato, nós precisamos entender que, a partir do momento que você consegue, de fato, entender o lugar do outro, se colocar no lugar do outro, como você disse no começo, ainda falando do mundo corporativo, o bem de um é o bem de todos, então a gente não pode pular essa etapa mais. Eu estou estudando esse tema que Stanford está lançando, né? Essa cadeira de empatia, porque demanda uma compreensão. O que essa cadeira traz? O que você pode reverberar de ensinamento? Porque Stanford tem lá, né, a sua referência. O que você pode reverberar de conhecimento para falar, os caras, eles estão fazendo, as pessoas ali estão fazendo. Por que não a gente não pode aprender? Por que em tudo eu tenho que inventar a roda? Por que não pegar essa boa ideia e aplicar? Eu acho que isso é muito bacana. E este momento que vivemos, nós vivemos sim, que as pessoas falam de ESG de manhã, de tarde, de noite, mas o respeito ao próximo, ele sempre existiu. Nós que criamos regras muitas vezes tortas, né, que não fizeram a coisa acontecer, como foi da abolição, né? Fizeram regras tortas, onde colocou um povo na rua, sem nenhum tipo de ação afirmativa, e criou-se toda essa pobreza, né? E essa pobreza de um povo que não pediu para vir. Pelo contrário, ele foi lá, obrigado a vir, e chegou aqui. E chegando aqui, foi tratado como mão escrava, e uma vez você tendo libertado, né, jogado na rua, sem nenhum tipo de ação afirmativa, você quer que se dê bem? O que você está falando? Sabe? Essa conversa não bate, essa conta não fecha. Então, por isso que sim, que mais de 75% da periferia é constituído por pretos e pardos, porque tem uma história que constituiu dessa forma. Tem uma narrativa cronológica que não foi por um acaso. A população carcerária ela é constituída majoritariamente pelo povo preto e pardo, mas existe uma história desse porquê, dessa injustiça toda que aconteceu. Parece que se criou um sistema onde o sistema se criou para que realmente as pessoas elas fracassem, né? É um círculo onde as pessoas não conseguem transcender. Não existe a menor condição, não se oferece nada para que haja uma ascendência, porque igualdade é isso, né? Quando você fala de cotas e as pessoas discutem a importância das cotas, é uma loucura. Temos que ter cotas, porque se vivêssemos numa sociedade onde tudo fosse igual e as oportunidades de fato fossem as mesmas para todos, tudo bem, não precisaria, mas não é a nossa realidade. Não é o nosso caso, não é. Nós precisamos diferente, desigual, que trata as pessoas de formas diferentes, né? Nós precisamos de cotas como um processo transitório, sim, porque caso contrário nós vamos demorar séculos e nós não temos mais esse tempo. Não, tem que correr, né? Vamos correr. E qual conselho você daria para uma jovem que está começando, que saiu da faculdade, que quer ser uma empreendedora? Qual é o seu conselho para alguém que está começando agora, que quer empreender? Normalmente nas palestras ou nas mentorias que eu dou, eu normalmente falo para as pessoas,
não sou boa de conselho, não. Eu sou boa de prática. Eu não gosto de ficar dando conselho, então a minha prática foi ler muito, arriscar muito, ser muito curiosa, procurar conversar com as pessoas, é imprescindível. Eu sei tudo, sou onipotente, onisciente, não preciso de nada. Não, se coloque no papel de aprendizado. E conhecimento é poder. Ninguém te tira. Queria que você falasse um pouco do seu projeto Capacita-me, que é super bacana, né? É uma coisa que você prepara pessoas para que elas sejam absorvidas no mercado de trabalho, inclusive gerando, né, e criando emprego para essas pessoas. Então, conta para a gente um pouco do projeto. Capacita-me, ele nasceu aproximadamente há uns 5 anos atrás, onde meu sonho era fomentar a educação e, através da educação, gerar oportunidades. De que forma? Fazendo com que eu fosse uma ponte para essas pessoas, usando o meu networking, os meus contatos, para pedir emprego, literalmente para essas pessoas. Tirando pessoas das periferias, né? Então, pego, consulto, trato com associações, nós engajamos, fazemos cursos. Esse primeiro semestre nós tivemos 6 cursos e estes cursandos, esses capacitandos, nós levamos até as empresas. Nós distribuímos, através do networking, currículos deles e aí a gente faz essa fomentação. Neste momento, além de educar e empregar, nós também estamos distribuindo cestas, porque não tem educação quando a barriga está doendo de tanta fome. Então, a gente adicionou a este projeto social a parte do levar também o alimento, o básico, claro, o alimento e a parte de higiene, mas para que a gente possa continuar fomentando e não fazer com que ele desista em detrimento dessa dificuldade social de mais de 23 milhões de brasileiros desempregados, mas fazer com que eles acreditem é possível. Nós podemos virar através do empreendedorismo também, através de novas ações e através do arriscar, né? Hoje não está dando nesta profissão, nessa forma, arrisque em outra forma, tente outras oportunidades, até aquilo que você desejou, almejou, apareceu oportunidade. O que não pode ficar é parado. Então é isso que nós incentivamos no projeto Capacita. Educação, empregabilidade e olhar ao próximo. Maravilhoso o projeto. Já é uma nova visão também, né, de você fazer um projeto de empreendedorismo social, porque antigamente as pessoas falavam de filantropia, você ia lá, dava um dinheiro para uma instituição e ia embora. Você não sabia o que acontecia. Sim. É uma maneira muito mais bacana de se pensar sobre isso. Eu vou te dar a estrutura, mas eu vou te ajudar a chegar até lá. A gente cobra, tá? A gente fica ali, ó, cobrando. A gente cobra as associações. A gente deu 100 cestas básicas, você tem que me trazer 10 jovens, você tem que trazer 10 inscritos acima de 18 anos e assim a gente faz. Muito bacana, Rachel. Olha, muitíssimo obrigada, viu? Queria te agradecer demais a sua conversa aqui no She's the Boss. Você é super o perfil da She's the Boss, assim, né? Ainda tem todo o lado humano, que eu acho que para mim é uma das coisas mais importantes e que eu me orgulho de dizer, assim, das pessoas que eu tenho conversado, que todas são mulheres muito bacanas, que cresceram, mas que não perderam a ética, sabe? E nem o amor próprio no meio dessa trajetória. Você ser quem você é, ser tão bem-sucedida quanto você é, ter a sua família e seguir, sabe? Querendo espalhar teu conhecimento, dividir a tua trajetória com as pessoas todas. Isso é maravilhoso. Eu só tenho a agradecer, te agradecer de novo. Muito obrigada. Dividir para somar, né, Carol? Não é? É isso aí. Muitíssimo obrigada. Beijo. Um beijo grande.